Bom dia, alunos, tudo bem? Na verdade, estou dizendo bom dia, mas vocês vão ver esse vídeo à noite, né? Muito provavelmente. Então, hoje a gente vai finalizar aquela apostila de exercício físico, como a gente já havia combinado, né? A apostila chama Exercício Físico e Nutrição, já está lá no Moodle, e vamos começar, né? Porque estamos finalizando, essa é a nossa última apostila, certo? Deixa eu compartilhar então a minha tela aqui com vocês. Aí a gente consegue, aí a gente já dá continuidade. Beleza? Bom, então, pessoal, a gente parou aqui nos carboidratos, né? A importância que ele tem para o exercício físico, a gente já falou um pouco da proteína, da suplementação proteica também. E hoje eu queria falar para vocês que o carboidrato, como vocês já sabem, ele é a nossa principal fonte de energia, principalmente em exercícios de alta intensidade e longa duração. Na verdade, ele principalmente em alta intensidade e longa duração, mas eu também posso considerar que ele também é bastante usado para exercício de curta duração. Por quê? Para a gente começar, dar o primeiro passo, né, para eu estar aqui falando com vocês, para tudo, eu uso ATP, né? O ATP, eu não consigo fazer reserva de ATP. O tempo inteiro, o nosso organismo precisa é, regenerar ATP, produzir ATP. Para eu falar, conversar, para eu andar e principalmente para fazer exercício físico. Então, assim, só que como eu não reservo ATP, eu tenho que ter metabolicamente várias formas de produzir ATP o tempo inteiro. Então, a primeira forma é o ATP de início, aquele ATP que eu não reservo, aquele ATP que ele está presente, mas em pequena quantidade. Se eu começo uma atividade, eu continuo ela de forma intensa, o meu próximo forma de produzir ATP é pela fosfocreatina, que é uma substância que está no nosso músculo, né? E que eu consigo consumir essa substância quando eu consumo alimentos carnes, tá? Mas essa fosfocreatina, ela me ajuda a produzir ATP para atividades de intensa duração, ou de alta intensidade, mas só por 10 segundos. Depois disso, eu preciso de uma outra forma de continuar produzindo ATP, principalmente se eu continuei uma atividade intensa. Então, para começar a atividade, ATP de reserva, entre aspas, né? Porque a gente mal faz reserva. Para fazer 10 segundos de exercício de alta intensidade, a fosfocreatina. E desculpa, a grávida, né? Vocês já sabem. Aí, para continuar um exercício intenso, depois de 10 segundos. Teoricamente, eu tenho como é que se diz? Um metabolismo que me ajuda a continuar produzindo. Como que é o nome dele? Glicólise. E a glicólise me permite produzir mais ATPs na atividade intensa, por mais 1 minuto e meio. Então, por exemplo, só que a glicólise, como o próprio nome já diz, são várias reações que se utilizam do carboidrato para produzir ATP. Então, se a gente for pensar, o carboidrato, ele supre a necessidade de produção de ATP por atividades intensas de até 1 minuto e meio, 2, tá? Para indivíduos treinados, eu consigo fazer 2 minutos, até mais de atividade intensa. Para o não treinado, vai ser 1 minuto e meio, 1 minuto, né? Então, assim,
Daí vocês veem a importância do ATP, do carboidrato, para exercícios intensos. A única forma que eu tenho de produzir energia num exercício intenso é pela fosfocreatina, mas a reserva dela é bem pequena, e glicólise, tá? Claro que depois tem um metabolismo aeróbico, né? Pelo ciclo de Krebs, a gente também consegue, quando eu degrado gordura, mas assim, isso eu nem vou abordar com vocês, porque é bastante técnico e bioquímica, né? Para vocês estarem entendendo, não que vocês não devessem, mas é porque é muito mais importante um nutricionista saber disso, né? Para fazer o planejamento do cardápio. Então, assim, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o carboidrato é uma principal fonte de energia, como vocês já sabem, principalmente sem exercício de alta intensidade. Por quê? Porque o nutriente que consegue nos permitir produzir energia de alta intensidade por mais tempo é o carboidrato, tá? E aí vocês me perguntam, professora, mas e depois de 1 minuto e meio? E depois de 1 minuto e meio, se é uma pessoa não muito treinada, ela mesma diminui a intensidade, vai para o exercício moderado. Aí ela vai usar como fonte de energia a gordura. Só que a gente precisa do carboidrato para usar a gordura como fonte energética também, né? Lá no ciclo de Krebs, o ciclo aceita a gordura mediante uma molécula de carboidrato. Então, o carboidrato é bem importante, né? Além disso, ele é o nutriente utilizado como combustível pelo sistema nervoso central. É o único, na verdade, né? Então, assim, quando a gente faz uma dieta sem carboidrato, né? Zero carboidrato, aquelas dietas cetogênicas, ou eu lembro que tinha um nome de uma dieta que chamava regime cetônico. Não podia nem escovar o dente com uma pasta, não sei das quantas lá, né? Por conta do carboidrato. Mas é a única fonte de energia do sistema nervoso central. Quando a gente deixa de consumir carboidrato, a gente vai morrer, mas a gente fica mal-humorado, estressado, a gente fica, como que se diz, com baixa concentração, né, gente? Por quê? Na verdade, não é o carboidrato que a gente está usando para essa finalidade. A gente vai ter que usar proteína para virar carboidrato para nos manter acordados, senão a gente desmaia numa atividade física, tá? Então, fora ele ser uma importante fonte energética para exercício intenso, ele é um combustível do sistema nervoso central. Geralmente, os atletas consomem carboidrato abaixo do recomendado. Atletas mal informados e que não tenham acompanhamento do nutricionista. E, claro, atletas cujo o momento do treinamento ou da competição exijam isso, né? Porque tem modalidades que precisa tirar o carboidrato por alguns momentos, mas acontece que a gente vê praticantes de exercício físico tirando carboidrato, né? Simplesmente porque tem essas informações que a gente já comentou de mídia, né? Ah, o carboidrato engorda, vamos tirar, né? E ele deve compor as refeições antes do treino e durante o treino, dependendo da intensidade e da duração. Dieta pobre em carboidrato compromete as reservas de energia, dificultando o desempenho do atleta, como eu já falei. Se o carboidrato me permite fazer um exercício intenso, por exemplo, eu estou andando, aí eu quero dar um pique. Esse pique, no andar, eu estou usando um pouco de carboidrato e principalmente gordura. Mas quando eu corro, eu uso carboidrato. Naquele 1 minuto que eu dou de pique, porque que eu mal consigo respirar. Tanto quando a gente começa uma corrida uma corrida intensa, a gente pega um fôlego e nem respira nos primeiros passos,
né? Então, nesse momento, a gente muda o nutriente que a gente está usando, deixa de usar gordura para usar o carboidrato. Só que a gente não consegue fazer o exercício intenso, corrido, né? Tipo 2 minutos de intensidade tamanha que que eu nem consiga mais respirar. Eu tenho que diminuir a intensidade, respirar. No momento que eu começo a utilizar o oxigênio, o meu metabolismo passa a ser da gordura, tá? Então, uma dieta que é pobre em carboidrato não me permite fazer grandes exercícios de alta intensidade por muito tempo. Ah, professora, mas eu faço, meu amigo faz, não sei quem faz. Ele faz, mas ele faz às custas da proteína. Porque na atividade intensa, como é importante o uso do carboidrato, a proteína vai sofrer gliconeogênese, ou seja, formar nova glicose, para ser utilizada como fonte de energia na atividade intensa. Aí a pessoa não consegue fazer hipertrofia, tem uma dificuldade em ganho de peso, porque manutenção de peso, porque está usando a proteína não para a finalidade dela, mas para fazer o papel do carboidrato, tá? A quantidade de carboidratos deve ser distribuída nos horários de treino e competições. O nutricionista precisa conhecer o treino, a rotina, colocar o carboidrato em todas as refeições dele. Claro que ele pode tirar de algumas e priorizar a refeição pré-treino, pós-treino, né? E isso são coisas que o nutricionista tem que executar, tá? Fora isso, a gente precisa de níveis de glicose adequados para a gente poder sobreviver. Então, o carboidrato também é importante para isso. Na atividade intensa, ele é importante na atividade longa, ele é importante para o sistema nervoso central e ele é importante na manutenção de glicose, tá? Por isso a gente fala que ele preserva proteínas teciduais, porque quando tem carboidrato, a proteína não precisa virar carboidrato, né? Portanto, também eles evitam fadiga e, mais importante, eles repõem glicogênio depois que o exercício termina. Como eu já disse para vocês, a nossa forma de estocar carboidrato é o glicogênio. Aí, depois que eu estoco o carboidrato em excesso é estocado como gordura, né? E para que serve esse glicogênio? Porque a minha reserva de carboidrato, no momento que eu faço uma atividade intensa, eu vou usar. No meio da minha atividade física toda, que eu faço alguns momentos intensos, eu vou usar. Para manter o sistema nervoso central funcionando, eu vou usar. Para manter a glicemia, eu vou usar. Tá bom? Então, ele é a principal fonte de energia e ele fica no músculo, né? A maior parte do glicogênio é estocado no músculo, depois no fígado, e uma parte pequena é estocado como glicose sanguínea, tá? Indivíduos não treinados estocam de 80 a 90 miliosmol por quilo de músculo líquido. Atletas de resistência já conseguem ter um estoque maior, né? E aí que a gente fala, a pessoa que faz exercício físico há muito mais tempo é um indivíduo que consegue estocar mais carboidrato, é um indivíduo que tem mais mitocôndria, que gasta mais, que tem um metabolismo mais aumentado, então ele tem uma maior facilidade em se manter no peso adequado também, né? É, e aí existe aqueles termos, né, que vocês devem ouvir falar, eu fiz uma sobrecarga de carboidrato, né, porque tem atividades que precisam dessa sobrecarga. Quando se fala isso, é para aumentar os estoques de 135 para até 230, né, miliosmol por quilo de músculo, tá bom? O glicogênio, então, do músculo e a glicose sanguínea fornecem metade da energia para exercícios de intensidade moderada, 2/3 de energia para alta intensidade, e é impossível atender exigências de ATP para exercícios intensos quando os carboidratos estão esgotados. É impossível, a gente para de fazer o exercício. Ou a proteína vai fazer gliconeogênese, certo? Mas assim, se seu estoque de carboidrato acabou e a sua glicose sanguínea estava baixa,
está chegando perto de 60 para menos durante o exercício físico, a proteína não vai virar glicose para você fazer o exercício, vai virar glicose para manter o sistema nervoso central e a glicose e a glicemia normal, para você não desmaiar, né? Então, por conta disso, o carboidrato não deve ser retirado da alimentação de praticantes de exercício físico, tá? Então, quanto maior o estoque de glicogênio muscular, maior vai ser o tempo de exercício que a pessoa consegue executar, tá? Para a reposição de glicogênio, é recomendado que depois do exercício se use carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico até. Principalmente, eu estou falando de quem pratica exercício físico, tem peso adequado, é uma pessoa que treina, tá? O obeso vai ser diferente essa recomendação. Mas assim, qual que é a recomendação? Que a gente repõe esse carboidrato em até 2 horas após o exercício. Alguns autores colocam 50 gramas de carboidrato já nas primeiras 2 horas. Dependendo do peso da pessoa, esse valor vai aumentar, certo? A síntese de glicogênio mais eficaz acontece até 40 minutos após o término do exercício. Então, depois do exercício, a gente vê assim, um monte de pessoa tomando whey, tomando BCA, tomando proteína, né? E esquecendo do carboidrato. A proteína não vai repor glicogênio. O BCA não vai repor glicogênio. É o carboidrato que vai repor glicogênio. E aí a gente precisa repor esse glicogênio para no outro dia você conseguir executar o treino da melhor forma, inclusive fazendo exercício intenso. Porque ninguém treina para não cansar. A gente treina porque a gente tem que executar o momento intenso, né? A gente tem que cansar, aquilo tem que doer, né? Então, é recomendado o consumo de 1 grama de proteína depois do exercício para 3 de carboidrato, tá? Também existe uma recomendação que na prática até é mais usada de 1 para 2. Então, se eu dou tanto X de proteína, eu dou o dobro do carboidrato, tá? Mas isso tudo tem que ser calculado de pessoa para pessoa. Daí o nutricionista tem que entrar. A ingestão é recomendada tanto antes do exercício, quanto durante, quanto depois, para aumentar glicogênio muscular e hepático. Quanto, assim, de todas as calorias que eu consumo, o praticante de exercício físico tem que consumir de 45% a 65% do VCT. Tem recomendações de até 70%, para vocês verem como a recomendação de carboidrato para quem faz atividade física é alta, tá? E aqui tem algumas recomendações, assim, tipo, dependendo da intensidade, 6 gramas por quilo por dia. No momento de descanso, quanto? Em treinos intensos, quanto? Eu não vou me atentar muito a isso, porque esses cálculos competem mais ao nutricionista mesmo. Durante o exercício, quando o exercício excede 1 hora, é importante começar a reposição de carboidrato já durante, principalmente se a pessoa faz treino intenso, tá? Então, de 30 a 60 gramas por hora de exercício, não exceder 80 gramas, tá? É indicado mistura de glicose, frutose, sacarose, suco. Nessa hora tem que ser algo líquido, algo de fácil digestão, que não atrapalhe o exercício físico, tá? Tem suplementos de carboidrato, né? Em forma de gel, a gente consegue isso muitas vezes com uma paçoca, né, com um mel, né, que vem em sachê. Tem que ser coisas fáceis, assim, para durante o exercício físico a pessoa fazer a suplementação e o consumo do carboidrato e continuar, né? Por isso que nessa hora muita gente usa o próprio suplemento mesmo, leva uma solução de carboidrato com água, né? Já na concentração certa, de 30 a 60 gramas, né? O nutricionista que vai dizer quantos gramas de carboidrato ele vai pôr, tá? O uso isolado de frutose sozinha, né? Pode causar distúrbios gastrointestinais. Então, pode dar um desconfortozinho, quando utilizada somente frutose, tá?
Indicada, a suplementação de carboidrato é indicada quando o atleta não consegue atingir as recomendações de energia durante ou após o exercício. Então, durante o exercício, ele não consegue parar para comer alguma coisa, se sente mal, e às vezes é até inoportuno parar, daí utiliza a suplementação, né? Esses géis, essas soluções que eu falei. No caso de adolescente, quando o atleta está passando pelo estirão do crescimento, a suplementação é inevitável, porque o adolescente ele tem que tanto praticar o exercício físico, quanto se desenvolver ainda, né? Então, muito provavelmente existe a necessidade de suplementar, porque assim, muitas vezes a gente não consegue atingir toda a necessidade da pessoa. Porque um praticante de exercício físico, ele vai dependendo, claro, da modalidade, mas vamos supor, uma pessoa que não pratica exercício físico, um homem, ele vai ter necessidade energética em torno de 2.500, 3.000 quilocalorias por dia. Se ele é um praticante de exercício físico intenso, isso pode chegar a 5.000 quilocalorias de necessidade. E às vezes a gente fazer um cardápio com 5.000 calorias em alimento, a pessoa nem consegue consumir. Então, assim, quando não consegue atingir o que precisa, a gente usa suplementação. Caso contrário, a gente não usa suplementação. A prioridade é usar o próprio alimento, tá? Embora no meio esportivo, por conta dessas dificuldades de carregar o alimento, consumo durante o exercício, a suplementação acaba sendo utilizada, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. O nutricionista é que vai dizer a quantidade, a concentração da solução, mas a gente vê assim, uma suplementação que é feita por uma pessoa e deu certo para ela passa por todo mundo que ela está treinando junto ali, né? Então, a suplementação nunca deve substituir uma refeição. O gel energético cumpre bem o papel de reposição de carboidrato na quantidade que o nutricionista calculou. O uso do gel deve ser acompanhado da água, porque ele é meio adocicado, né? Ele pode até irritar um pouco a pessoa. A seleção da bebida deve ser precedida de leitura cuidadosa dos seus componentes, quando é uma bebida para repor carboidrato, né? Geralmente a gente vê assim, o rótulo, ele não traz a quantidade total dos nutrientes que tem ali. Ele traz uma quantidade para X, vamos supor que a solução é de 500 ml, você comprou ela. Mas você fique bem atento ao rótulo, porque a recomendação, a informação é de 100 ml, 200 ml, às vezes a gente se engana na hora de olhar isso daí. São informações que também a pessoa tem que receber do nutricionista, né? E com relação aos lipídios, né, a gordura da alimentação, a quantidade de gordura utilizada como fonte energética é maior no exercício longo e de intensidade moderada, como eu falei. Então, se eu faço um exercício de 2 horas, você pode ter certeza que a principal fonte de energia foi a gordura. Mas, para eu queimar gordura, eu também preciso de carboidrato, né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Mas eu uso mais a gordura no exercício longo. E o carboidrato eu uso naqueles momentos de alta intensidade, tá? Os lipídios essenciais participam na formação de membrana, por isso ele é essencial. E tem os lipídios não essenciais, que são aqueles que fazem isolamento térmico, aquele lipídio que eu armazeno, né, subcutâneo. Esses lipídios não são essenciais. Os essenciais é aqueles que eu uso para estrutura, tá? Recomendação de lipídios, tipo de toda a caloria, como eu já falei, de 45 a 65 é carboidrato. Até 30 lipídio. Evitar dar menos que 15% de lipídio, né? Apesar que essas contas são o nutricionista que faz, certo? Lembrando que a gente tem o consumo dos lipídios, tem que vir não só da gordura animal, né? A gente precisa consumir a gordura dos óleos vegetais, das frutas, tipo abacate, da canola, da oliva, né? E aí, os micronutrientes que nos ajudam a produzir ATP, né? Porque, ó,
O carboidrato me ajuda a produzir ATP, o lipídio vai me dar ATP para uma atividade longa, a proteína vai me dar ATP caso o carboidrato seja insuficiente. E as substâncias que nos ajudam, dentre outras coisas, a produzir ATP, que as reações aconteçam para a produção de ATP, são os micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então, eu preciso de energia desses nutrientes micro, né? Para a produção de energia, para fazer hemoglobina. O atleta tem um volume sanguíneo, ele é maior, né? Ele tem mais músculo, ele vai ter aumento de volume sanguíneo, ele precisa de uma oxigenação mais rápida, então é importante para fazer síntese de hemoglobina, por isso que o ferro não pode ser escasso no praticante de exercício físico. Faz manutenção óssea, o cálcio dessa paciente também deve estar adequado, assim como a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio. O sistema imunológico dele deve estar bom, né? O consumo de zinco, de selênio. A gente precisa da própria vitamina D. A gente precisa garantir que os micronutrientes sejam consumidos, né? E para o próprio reparo do tecido muscular após o exercício, como a vitamina C. A vitamina C, ela é essencial para colágeno, né? E o colágeno para fazer cicatrização. Então, dentre elas, a vitamina C e a vitamina E também tem essa função. Então, a gente precisa, enquanto nutricionista, e também enquanto fisioterapeuta, saber a importância de uma alimentação completa, porque a gente vê assim, as orientações gerais e erradas são assim: não come carboidrato, come um monte de proteína e suplementa 4.000 miligramas de vitamina C, ponto. Ninguém dá mais valor para nenhuma outra vitamina, ninguém dá valor para o lipídio, ninguém dá valor para o carboidrato, né? E as coisas começam a desandar. Então, essa é a recomendação de vitamina C, também tem a vitamina A, a vitamina E, que a gente não pode esquecer, né? Os nutricionistas e médicos podem prescrever suplementação, claro, mas sempre com bastante cuidado. O zinco, como eu falei, também ajuda na produção energética, ajuda na imunidade. Quando está deficiente, o atleta não tem vontade de comer, ele perde peso, ele tem fadiga, ele tem risco de osteoporose, ele não rende a mesma coisa. E com relação aos minerais, né? O zinco também gera um mineral, tá? O cálcio, dietas que têm restrição calórica acaba tendo pouca quantidade de cálcio. Ele está relacionado com formação óssea e manutenção óssea, daí a importância do praticante de atividade de exercício físico consumir. Previne fraturas, previne osteoporose. E a quantidade mínima é 1.000 miligramas por dia de cálcio. 1.000 miligramas por dia de cálcio. Quem vai fazer essa suplementação? É um nutricionista, né? O médico também pode fazer, mas o médico não vai seguir uma tabela de recomendação. Na verdade, o médico ele vai tratar doenças, né? Mais do que atender necessidades nutricionais, assim. Embora eu sei que muitos tenham esse objetivo, né? Então, a gente não pode esquecer do consumo de zinco, de cálcio, do ferro, como eu falei. E a gente sabe que a baixa consumo de ferro causa anemia, isso prejudica no rendimento esportivo, no transporte de oxigênio, no sistema imunológico. Uma pessoa com anemia não consegue ganhar uma competição, né? E a gente perde ferro pelo suor e pela urina. Por isso, o nutricionista tem o dever de acompanhar exames laboratoriais como hemoglobina, hematócrito, ferro sanguíneo, ferritina, devido à alta incidência de anemias em atletas. E aí a gente tem uma recomendação que a gente segue, que a gente chama de DRIS, né? Que é a recomendação diária de todos os nutrientes, né? Por isso que toda pessoa deveria. Não existe assim, eu vou tomar um complexo vitamínico para prevenir alguma coisa. Não. A gente tem, diante da minha vida, da minha rotina, do meu estilo de alimentação, eu tenho as prováveis deficiências que o nutricionista detecta e monta a suplementação específica, tá? Então, com relação às refeições feitas antes do treino, elas têm
que ser suficiente em líquidos para garantir a hidratação. Ela deve ter carboidratos para manter os estoques de glicogênio e da glicose sanguínea. Deve ser pobre em lipídio e fibra, porque o lipídio tem digestão lenta e a fibra também deixa a digestão mais lenta. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, você não quer treinar se sentindo pesado, tendo desconforto abdominal. Por isso, antes do exercício, coisas gordurosas e cheias de fibras não é recomendado. Proteína tem que ser moderado, não pode também ser rico em proteína, porque a proteína também tem uma digestão um pouco mais lenta, mas pode ser usada. Dependendo, assim, a minha refeição pré-treino é 30 minutos antes do treino. Então, vai ter que ser uma dieta, uma refeição líquida, rica em carboidrato líquido, tá? Ou pode ser um suplemento, uma solução de carboidrato com água, ou um suco de fruta, certo? Deve fazer parte do hábito alimentar. Então, a gente vai, enquanto nutricionista, vai conhecer a rotina, o que ele gosta, o que ele tem em casa, o que ele consegue comprar, para poder ver o que eu posso passar nesse momento, tá? E depois do treino, durante, eu já falei, a gente faz reposição de carboidrato depois de 1 hora, tá? Depois do treino, carboidrato simples, como eu falei, de alto índice glicêmico, para poder repor o glicogênio. Aí, para hipertrofia, se recomenda, tipo, para cada quantidade de proteína, o dobro de carboidratos. Então, 10 gramas de proteína, 20 de carboidrato, tá? E vitaminas e minerais, a gente tem que lembrar de repor também, porque a gente perdeu muito isso no suor, certo? Informações gerais, né, que o nutricionista e que vocês, enquanto fisioterapeutas, pode identificar que a pessoa não está executando e dizer, olha, isso pode estar prejudicando. Você precisa de um acompanhamento, por isso que a gente não consegue evoluir em tal situação. Então, refeições fracionadas, várias no dia. Deve-se considerar a capacidade digestiva, porque tem pessoas que têm uma dificuldade digestiva, não toleram lactose, não toleram a fibra, não toleram tal tipo de gordura, né? O nutricionista tem que estabelecer o horário e a quantidade por refeição. Não é simplesmente, meu vizinho faz, meu colega faz, eu faço também. E aí, com relação à água, a gente não pode se esquecer que ela promove um bom desempenho físico, principalmente com câimbras, vocês sabem disso. Ela mantém a pessoa hidratada, ela evita problemas de saúde, regula a temperatura corporal, evita desidratação. Quais as causas da desidratação? Quando aquele paciente, aquele atleta lá diz, eu suo demais, você vê que ele é uma pessoa que perde muita água durante o treino, então precisa ter um maior cuidado com ele. Ingestão insuficiente de líquidos, tanto a pessoa que sua muito, quanto aquela que não toma água, quanto aquela que tem dificuldade em absorver alguns líquidos. E os efeitos da desidratação são aumentar a frequência do coração, aumentar a osmolaridade sanguínea, porque a pessoa perde água, então a concentração sanguínea fica muito maior, né? Ela acaba aumentando a temperatura corporal, o volume de sangue diminui porque está perdendo líquido, aí a pressão arterial pode diminuir, ele deixa de suar, ele começa a suar pouco para economizar água, prejudica as respostas fisiológicas, prejudica o desempenho e traz muito risco à saúde. Então, a gente tem vários graus de desidratação. O maior grau é o 6, quando a pessoa pode entrar em choque, coma e até morrer, né? A desidratação moderada e leve tem esses sintomas: fadiga, perda de apetite, sede, pele vermelha, intolerância ao calor, tontura, oligúria, que é pouca urina, e aumento da concentração de urina também, tipo, a urina fica muito mais escura. E quando a desidratação é grave, tem dificuldade para engolir, perda de equilíbrio, pele seca e murcha, olhos afundados, visão fosca, disúria, uma desorganização no momento de urinar, pele dormente, delírio, espasmos musculares. É muito importante a pessoa suar, porque o suor ajuda a regular a temperatura,
ele pode causar desidratação quando ele é excessivo, por isso a recomendação de água é que ela seja tomada ou repositor, na verdade, né? A água tem que ser tomada durante todo o dia e ela tem que estar presente na refeição antes do exercício também. Só que durante o exercício, também a gente precisa repor água. A recomendação é que a cada 15 minutos de exercício seja consumido água, certo? O baixo volume de sangue e a alta osmolaridade aumenta a temperatura corporal e a pessoa tem uma dificuldade de suar, e isso é ruim. Mas a recomendação hídrica por pessoa depende muito da atividade, do condicionamento físico, da idade, da modalidade e do ambiente onde ela está, né? Então, até a recomendação é muito particular, mas a gente tem que saber que a água precisa ser consumida. Ela é uma ótima opção de reidratação, ela é disponível, muito fácil acesso, tem preço ótimo, tem esvaziamento gástrico rápido e para exercícios de longa duração intensos, a gente talvez precisa repor não só a água, precisa repor carboidrato e sódio. Então, aquele exercício de mais de uma hora, como eu falei, a gente repõe carboidrato, né? Então, a gente já usa uma solução de água com carboidrato. E o sódio, que ajuda a reter um pouco dessa água, ele otimiza a reidratação. Então, as recomendações de água, a ingestão de líquidos deve ocorrer antes, durante e após, e o volume a ser ingerido varia de acordo com o tanto que a pessoa sua, tá? Tem pessoas que vai precisar consumir 500 ml em uma hora, vai ter aquelas que vai consumir 2.000 ml em uma hora. Então, 2 horas antes do exercício de 250 a 500, durante o exercício, iniciar a ingestão nos primeiros 15 minutos e continuar a cada 15 minutos. E após o exercício, continuar consumindo para repor, para compensar as perdas. Fora isso, é importante repor sódio, cloro e potássio. Por isso, muitas vezes, aquelas bebidas isotônicas, nem todas estão na concentração adequada, por isso o nutricionista orienta, não a marca, mas ele orienta olhar o rótulo, né, e o que ele tem que encontrar lá. Conforme eu já disse, a partir de 1 hora de exercício, e principalmente se é um exercício de moderado ou intenso, precisa da água, do carboidrato e do sódio, né? Essa reposição de sódio evita hiponatremia e fraqueza. E a diminuição, né, quando esses eletrólitos estão diminuídos, a pessoa fica apática, pode ter náusea, vômito, pode ter convulsão, né, confusão mental também. O sódio deve estar incluso nas bebidas reidratantes, geralmente ele está, tá? É muito raro, a bebida nem se chama reidratante se não tem sódio, tá bom? Deve estar na concentração entre 0,5 a 0,7 grama por litro. Aumenta a absorção de água e ele aumenta a absorção de carboidrato. Então, ele é muito importante o uso do reidratante para atividades de mais de 1 hora de exercício. Então, a gente usa durante e até após o exercício, tá? Então, existem muitas bebidas esportivas que a gente tem no mercado, né? Mas o que a gente precisa saber é que ela deve ter uma osmolaridade de 200 a 260. Essas informações tem no rótulo. Quando ela ultrapassa isso, pode até dar um desconforto gastrointestinal na pessoa. Então, procurar essa concentração. Então, quando as bebidas têm uma concentração maior, acaba causando diarreia, né? É importante que essas bebidas estejam geladas, frescas, né? É importante que elas não sejam muito doces, porque o próprio praticante de exercício físico reclama. É importante ele identificar o gosto que ele gosta e a acidez, né? Sensação de sede, né? Às vezes você toma uma bebida reidratante, fica com mais sede ainda, porque a concentração não está adequada. E a gente considera as preferências pessoais também para indicar essas bebidas reidratantes, tá? Bom, eu acho que o que
eu acho que eu espero, na verdade, que eu tenha conseguido passar algumas informações importantes para a prática de exercício físico enquanto nutricionista. Eu espero que vocês, enquanto fisioterapeutas, consigam identificar alguns problemas que podem estar acontecendo e indicar, né, e saber a importância que tem para um praticante de exercício físico o acompanhamento nutricional, certo? E muitas vezes o fisioterapeuta é um profissional, muitas vezes não, ele é um profissional que os atletas dão muito valor, né, no que diz. Por isso é tão importante vocês saberem dessas informações, certo? Então a nossa apostila encerra aqui, a nossa disciplina também encerra aqui. Agora vocês farão a prova, né? Eu, como eu não sei, né, hoje que eu estou gravando essa aula, eu ainda não ganhei neném. Então, né, enquanto eu não entrar em licença maternidade, serei eu que aplicarei, que farei tudo. Mas se caso aconteça alguma coisa eu ganhar neném, o Kleber provavelmente que vai aplicar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no grupo, vocês podem mandar mensagem no Moodle no momento das nossas aulas, tá bom? Então, gente, é, fiquem com Deus, a gente vai se falando. Qualquer coisa estou aqui, tá bom? Um beijo para todos.